Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e seja muito bem-vindo. Se você não conhece ainda o canal, seja bem-vindo. Se você já conhece, já é inscrito, já é aqui da galera, já acostumado com o canal, também muito bem-vindo de qualquer forma, né? Sempre um prazer contar aí com a audiência de vocês e da Mia, que já apareceu por aqui, a mascotinha, uma das mascotinhas do canal, e eu começo a falar, ela quer aparecer, dá aquele oi pra galera. Agora vai pro chão. Senão não consigo começar. Gente, muita novidade. Ontem à noite surgiu a notícia de que o Botafogo estava entrando na briga, né, com o Corinthians em relação ao zagueiro Pablo do Flamengo, né, que não faz parte aí dos planos do Tite. E o Corinthians, o Pablo, para quem não lembra, né, foi jogador do Corinthians, foi inclusive campeão no Corinthians antes de ir para a Europa, né? Ele passou no Brasil também por Ceará, por Grêmio, por Ponte Preta, mas na Europa foi jogador do Bordeaux, do Lokomotiv, enfim, um jogador aí com vasta experiência do alto dos seus 32 anos, né, o Pablo. E aí surgiu essa notícia de interesse do Botafogo e questão ali de 40 minutos, uma hora no máximo depois, a notícia já tinha se transformado, segundo o Vene Casagrande, né, que é um setorista aí muito ligado ao Flamengo, ele cravou que Pablo já acertou com o Botafogo. Então, uma contratação aí do Botafogo para preencher aquela lacuna que existia na zaga, né? Só relembrando que 3 zagueiros do Botafogo saíram, né? Adrielson, o Cuesta e o Sampaio, né? O Sampaio até eu fui meio contra, porque eu acho que se a gente for comparar o Pablo que está vindo agora e o Sampaio, são mais ou menos jogadores do mesmo nível, né? O Sampaio tinha um momento ali que a torcida do Botafogo pegava muito no pé dele, mas no final da temporada passada a gente pode dizer que ele se saiu bem até, né? Não comprometeu, mas isso faz parte, né, do clube fazer parte da holding, né, como a Eagle. O Molenbeek precisou de um zagueiro e aí o Sampaio, que não seria titular de qualquer forma, foi lá para a Bélgica. E o Pablo também, o planejamento é esse, tá? Ele não vem para ser titular, né? Ele joga ali na posição do Lucas Alter e a zaga titular do Botafogo é Alexander Barbosa e Lucas Alter, tá? Mas o Botafogo via com bons olhos trazer um zagueiro com as características do Pablo, ou seja, é um zagueiro experiente. O que a gente pode falar do jogador, né? Eu sei que a torcida do Flamengo não curtia muito o Pablo, né? Não foi tão bem aí nessa última temporada, às vezes que ele foi solicitado, mas a gente pode dizer que o Pablo é um jogador que tem como ponto forte o jogo aéreo, né? Que, aliás, o Botafogo andou falhando, né, nessa parte aí de jogo aéreo. Agora, não é um zagueiro tão rápido, né? Se precisar ali em algum momento da temporada a gente ter o Pablo fazendo dupla de zaga com o Alexander Barbosa, né? Talvez fique uma defesa ali sem essa velocidade, e também a saída de bola do Pablo também não é o seu ponto forte. Bola aérea é o ponto forte do Pablo. Quero saber de você, o que você achou, se foi uma boa, né? Eu acho que foi uma boa, até pelas condições do negócio, tá? Até pelo bom relacionamento do Botafogo e Flamengo, a gente vem falando disso aqui, né? Não deu certo em relação ao Mateuzinho, mas deu certo em relação ao Pablo, né? O Corinthians estava justamente martelando nos 2 jogadores, Mateuzinho e Pablo, né? O Mateuzinho ainda continua essa novela, mas a gente não tem mais nada a ver com isso, né? Mas o Corinthians já perdeu essa primeira batalha. O Santos também estava interessado no jogador Pablo, inclusive o técnico Fábio Carille chegou a ligar para o jogador para tentar seduzi-lo, levá-lo, né, para Vila Belmiro, né? Nada disso adiantou. O jogador é do Botafogo e informação do TF agora de manhã é que o salário do Pablo, 60% vai ser pago pelo Botafogo e 40% pelo Flamengo. Então não vai ser uma grana aí que o Botafogo vai ter que disponibilizar. Portanto, foi uma boa. Galera, o comentarista do Sport TV, meu xará Carlos Eduardo Lino, tá? Ele falou ontem sobre as falas do Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes, comentei aqui, se não comentei, foi uma falha minha, mas o Thiago Nunes, depois do jogo agora, diante da Portuguesa,
falou que as vaias, né? A torcida vai vaiar de qualquer jeito, porque ainda está com 2023 ali muito vivo, né? Na memória. Então, se o Botafogo perder, vai vaiar, se empatar, vai vaiar, e até se ganhar, vai vaiar. Ele exagerou, óbvio, né? Mas, enfim. E aí o Carlos Eduardo Lino concordou em parte com as falas do Thiago, mas deu uma cornetada, tá? Vou falar para vocês e eu quero ouvir a sua opinião, tá? A dor que aconteceu no ano passado é eterna, tá? Segundo o comentarista. Não vai passar nunca. Mas o Thiago tem que mudar um pouco esse discurso e parar de ficar conectando tudo que aconteceu, né, com o time no Brasileirão, agora com o que acontece esse ano. Então, vamos lá. Eu acho assim, também concordo que a dor é eterna. Vamos passar os anos, né, e a gente vai relembrar, 2023, o título estava na mão, né? O título estava na mão, e o Botafogo entregou. De fato, não dá para a gente ficar o tempo todo revisitando 2023, senão a gente não vai adiante, né? A torcida, eu percebo, ela tá louca para voltar a se apaixonar, né? Não que a gente deixe de se apaixonar, mas vocês estão entendendo, né? Voltar a vibrar com o Botafogo em 2024. Mas tá aquela coisa, né? Gato escaldado tem medo de água fria, já dizia o velho ditado, né? Então a torcida está muito receosa e ainda ressentida, o que é totalmente normal. Eu estava pensando, né, com o que comparar, né, essa situação toda, e aí eu pensei no seguinte exemplo, vamos ver se vocês vão entender, eu sei que vocês vão entender, mas se vocês vão achar que faz sentido. O Botafogo do ano passado foi aquele aluno que só tirava nota 10, né? Tudo bem que no Carioca ali, vamos esquecer o Carioca, mas desde que começou o Brasileiro, nota 10, nota 10, nota 10, e que aí no final, para passar de ano, bastava tirar um 5 ou até um 4, né? Eu já passaria de ano. E o Botafogo foi lá e tirou 0, né? Então eu comparo com essa situação. E aí é óbvio que esse aluno que acabou repetindo de ano, né? Não conseguiu nem passar na prova final, porque a gente não entrou no G4, né? Nem na recuperação, começa o ano de 2024 e esse aluno, vejam bem, teve todo o apoio dos pais, dos colegas, enfim, amigos, né? As pessoas próximas, que é justamente a torcida, né? Teve todo o apoio, os pais chegaram ali na reta final até contratar um professor particular, né? E não houve jeito, o aluno acabou reprovado, mesmo depois de ter tirado vários 10 no início do ano, o que parecia moleza, né? Ele passar de ano, acabou se complicando, ele foi se enrolando ao ponto de repetir. Então, esse ano, esse aluno, ele tem que dar uma resposta e ele tem que trabalhar quietinho, ou seja, ele tem que estudar quietinho, meter as caras nos estudos, né? Até porque ele já fez esse ano, ele vai estar repetindo as matérias ali todas, e ele tem que entregar no final do ano um resultado. É isso que eu vejo o Botafogo. Fiz a comparação, mas é a maneira que eu encontro, né? Como é que aquele aluno nota 10 passou depois no final a ser um aluno nota 0, né? Bastava ali um 4, um 5, né? Na última nota do boletim para ele passar de ano, e isso não aconteceu e surpreendeu a toda a turma, né? Todos os colegas, aqueles colegas que vinham ali atrás tirando 6, 7, 8, acabaram passando de ano, né? E o aluno que era nota 10 não passou. E aí, voltando ao Carlos Eduardo Lino, ele faz esse comentário. Eu acho assim, o Thiago Nunes ele acerta em algumas comparações, porque de fato a gente precisa ainda falar, em alguns momentos vai ser ainda preciso falar, porque é muito recente, né? E ele tá ali na dele, né? Inclusive de blindar os jogadores que são os mais agraciados, né? Pela ira da torcida, né? Caso do Marlon Freitas, do Marçal e do próprio Eduardo. O Marlon Freitas já deu uma resposta ali, claro que é muito pouco, né, diante de toda a derrocada, mas já deu uma resposta e foi bem nessa última partida. O Marçal não, o Marçal voltou a se contundir, né? Ele precisa correr atrás, né, se quiser recuperar, né, a imagem dele, né? Enfim. Então, é dessa forma, gente. Não vamos esquecer nunca 2023, faz parte da história, infelizmente, do aprendizado do Botafogo, né? Faz parte ali, a nossa história, né? Não são só páginas de glória, tem momentos aí de tristeza, e 2023 foi isso.
agora que 2024 venha para dar uma resposta, né? O aluno precisa dar uma resposta para os seus pais, principalmente para os seus colegas, para os seus amigos, para as pessoas que tentaram tanto ajudá-lo, né? Galera, depois de toda essa história aí, filosofando um pouco, né, sobre o ano passado, o John Textor, né, achei que ele foi muito bem ontem quando ele posta a foto dele com o Luiz Henrique, porque a gente está sempre ali meio pé atrás na hora de confirmar uma notícia, né, do Botafogo, porque virou uma loucura, né? Anunciou Manafá já está agora lá na China, né? Então o Botafogo ainda não apresentou oficialmente, mas vai dando ali todas as notícias nesse sentido, e foi o que o Textor fez ontem, quando ele publicou essa foto que está na thumb, né? E ainda escreveu, foi bem humorado, gostei. O tá maneiro, LH é do Alvinegro, né? Quer dizer, o Textor chegou ali e confirmou a negociação, que inclusive, né, a informação que já está assinado, tá? Já está contrato assinado para quem está com medo aí de que alguma coisa dê para trás, né? Então achei que foi uma forma ali legal, e é incrível a divulgação que esse negócio está dando para o Botafogo, né? Não que o Botafogo precise, mas as redes sociais mais importantes da Europa, né? Falei aqui do Fabrício Romano, né? Ele fez ontem 3 ou 4 postagens confirmando o maior negócio, né? Record breaking, a contratação maior da história, né, do futebol brasileiro. Então isso tudo é muito legal, bota o Botafogo numa vitrine internacional fantástica, né? Claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente espera que o Luiz Henrique corresponda em campo, né? Isso aí é assunto para os próximos vídeos, né? Aliás, o Luiz Henrique, gente, não tem ainda data para vir. A notícia que saiu ontem é que ele está querendo esperar o aniversário da primogênita, da filhinha dele, que vai ser daqui a uma semana, vai ser dia 7, tá? Dia 7, hoje é dia 1º, finalmente dia de fevereiro chegou, né? É aquele meme, né? Onde você passou a passagem de janeiro para fevereiro? Janeiro parecia que não acabava mais. Então, dia 7, aniversário da pequenininha dele, 1 aninho, né? E ele já tá com toda a festa montada, contratou mágico, contratou buffet, distribuiu os convites, né, para os amigos, lá na Espanha, em Sevilha, né? Então ele está querendo ficar até lá, mas vamos ver, né? De repente, como é 1 aninho, a criança nem tô sabendo, né, que é aniversário dela, essa que é a verdade. Os meus filhos, por exemplo, eu fiz uma coisinha assim bem pequena, eu lembro, né, faz tempo, mas eu fiz uma coisa bem pequena só para os familiares no ano, porque realmente a criança nem sabe o que está acontecendo, né? Essa é a minha opinião. Tem gente que gosta já de fazer uma festa de arromba, né? Se o bolso permite, por que não, né? Por que não? E é o caso do Luiz Henrique, que parece que agora vai ficar com o bolso mais cheio, né? Mas tem toda essa dúvida aí, não temos ainda data, né? Havia informação do próprio Romano, né? De que o Luiz Henrique pintaria ainda essa semana no Botafogo para exames médicos, a menos que ele venha, faça os exames, pose com a camisa, faça a apresentação e voe de volta para Sevilha para festinha, né? Quem sabe? Tudo é possível, né? E vai ser um acontecimento. Não, a festa também deve ser uma grande festa, mas a apresentação dele coletiva vai ser um acontecimento. Eu acho que todo mundo vai parar para ver e para ouvir, né, o Luiz Henrique. Eu volto a apostar que o Textor estará presente, tá? É um sentimento, não é uma informação, é um sentimento só de que o Textor deve estar, até pelo o fato realmente marcante de maior contratação do futebol brasileiro, né? Para desespero dos haters. Galera, vamos lá. Botei na thumb, né, a questão de quando o Luiz Henrique, até quando o Luiz Henrique vai jogar no Botafogo, né? E a gente não tem ainda uma resposta, né? Não temos ainda uma resposta. Já falei ontem um pouco aqui sobre isso. Tudo vai depender do rendimento, não só do jogador, como do próprio time, né? Se o Botafogo estiver voando, galgando ali degraus na Libertadores, né? Lembrando que a fase de grupos, se não me engano, ela vai até maio, junho, tá? Então o Botafogo tivesse classificado para umas oitavas de Libertadores, com certeza o Luiz Henrique continua, tá? E é óbvio que o jogador, estando no Brasil, ele vai estar também próximo, né, do Dorival Júnior, do técnico da seleção. Lembrando que
o Luiz Henrique nunca foi convocado, tá, para a seleção principal. O que gera alguma confusão é porque ele esteve sim, ele fazia parte da lista do Tite pré-Copa do Mundo do Catar. Vocês lembram aquela lista maior, né, que o técnico tinha que apresentar? Ele estava naquela lista, tá? Mas não dá para considerar que foi uma convocação, né? Ele estava naquela lista. Então, é óbvio que para o jogador estar no Brasil, né? Claro, Europa, os holofotes estão todos na Europa. Mas um dos argumentos que o Textor usou foram as próprias convocações de Lucas Perry e Adrielson, né, para a seleção. Tudo bem que era com o Diniz, mas o Botafogo hoje, de novo, volta a ser um clube observado, os seus jogadores para a seleção brasileira. Isso aí é um fato indiscutível. Então não deixa de ser um argumento, né, que com todo respeito ao Betis, o Botafogo hoje vai ser muito olhado. O Luiz Henrique então chega com esse status de grande contratação, né, possivelmente o maior ponta-direita atuando no Brasil, né? Então, óbvio que ele vai ser olhado com muito carinho pelo Dorival Júnior e a sua comissão técnica da seleção brasileira, tá? Outro argumento também, que é um argumento forte, é que o salário do Luiz Henrique no Botafogo vai ser superior ao que ele ganhava no Betis, tá? Então, é um belo argumento, né? O Textor aí abrindo o bolso, né, os cofres da Igor Holden, enfim. Então, são fatores aí que pesaram. A questão, volto a dizer, de tempo de permanência, eu acho que só, né, sendo aqui repetitivo, só o tempo dirá, tá? E uma coisa interessante que o Globo trouxe é que, por que essa negociação foi também uma novela, né? Uma das explicações, o Luiz Henrique tem 3, não é um, não são 2, são 3 empresários, tá? Então vamos lá, vou até dar nome aqui aos empresários do Luiz Henrique. O primeiro é o Johnny Max, tá? Johnny Max, nome de artista, né? Ele é brasileiro e acompanha o Luiz Henrique desde o início da carreira, desde a infância, né? A gente sabe que a carreira hoje dos jogadores começa ali bem cedo, né? Então é o primeiro empresário da vida do Luiz Henrique e segue com ele, tá? O segundo empresário do Luiz Henrique é o italiano Stefano Castanha. O Stefano Casatanha, ele foi o responsável pela transação Fluminense-Betis, tá? E aí permaneceu como empresário do jogador. E o terceiro nome é outro brasileiro, tá? Então, portanto, são 2 brasileiros e um italiano, mas é um brasileiro com nome italiano. É o Thiago Reggiani, tá? O Thiago Reggiani. E qual é a notícia aí principal? Esses 3 caras não se dão bem, tá? Tem problemas ali, enfim. Não tem uma boa relação, né? Então, às vezes, você vai procurar um desses empresários para saber sobre a transação, o cara vai te dizer uma coisa. Aí procurar outro empresário, ele vai te falar outra coisa. Bem complicado, né? Seria bom que o Luiz Henrique aí conseguisse, enfim, achar um acordo, ter um empresário, né? Tô dando pitaco aqui, né? Seria mais fácil, já que eles têm divergências, tá? Para usar a palavra aí correta, há divergências, mas não é só no tempo de permanência do Luiz Henrique, não, tá? As divergências são gerais, tá? Não tem uma boa relação os 3 empresários, tá? Então vamos lá, vamos às falas aqui do brasileiro Johnny Max, né? O primeiro empresário, né, desde a infância do Luiz Henrique. O Luiz Henrique aceitou a proposta, tá? Porém condicionado condicionando, né, exigindo cláusula de retorno ao velho continente, né? Ou seja, voltar a jogar na Europa. Então essa é a fala do empresário de infância, né? Desde a infância, primeiro empresário, o Johnny Max. Depois a gente vai ter aqui o seguinte, deixa eu só aqui é tanto empresário que eu não quero me confundir nas falas, tá? Então, só para fechar o Johnny Max, ele não crava nem que vai ser no meio do ano a saída do Luiz Henrique, mas nem no fim do ano. Pode ser uma dessas opções, segundo ele, tá? Já o Thiago Reggiani, que também é brasileiro, mas tem sobrenome italiano, nega isso, tá? Fala que qualquer comentário sobre possível saída do Luiz Henrique
é mera especulação, tá? É só conjectura, segundo o Rediani. E o terceiro empresário não falou nada. Então a gente tem uma opinião para cada gosto, né? É complicado o negócio, realmente complicado. Mas eu espero que quando começar a bola rolar, que de fato o Luiz Henrique entende, um cara de drible muito fácil, né? De jogadas de efeito até, né? Chuta em gol também de tudo quanto é jeito. Eu acho que espero que as coisas fiquem mais fáceis, facilite e que ele logo, né, se apaixone aí pelo Botafogo. A torcida está muito afim que dê certo, claro, né? A gente sabe que o tempo de permanência do Luiz Henrique provavelmente estará ligado realmente às coisas funcionando, né? O Botafogo, com o Luiz Henrique, já praticamente fecha, né? E também com o Igor Jesus, ali a parte do ataque, né? Já fica com ótimas opções, fica com um ataque poderoso, né? Inclusive com ótimas opções também para reserva, né? Júnior Santos e Vitor Sá, bons jogadores que hoje provavelmente não seriam titulares, né? Com a chegada do Luiz Henrique, beleza? Laterais não preciso nem dizer, falei a beça disso ontem. O Botafogo precisa lateral direito urgentíssimo, e eu também traria lateral esquerdo, né? Ainda também o Botafogo tá dando uma olhada alguém ali para o meio de campo, beleza? Falei no início do vídeo dos zagueiros, né? Danilo Barbosa chegou a atuar ali, mas num esquema com 3 zagueiros, né? Ele não é naturalmente um zagueiro não é a posição original dele, né? Beleza, galera? 21 minutos. Então, só para concluir tudo, né? Antes eu quero pedir o seu like, quero pedir para você compartilhar esse vídeo. E se você não é inscrito, pessoal, 70% da galera que assiste isso aqui, números da plataforma YouTube, da galera que me assiste todo dia, não é inscrito, não custa nada, vai ali rapidinho, só dá aquela clicada, dá essa moral pro canal, tá? Agradeço e tamo junto. Então, só para fechar esse pacotão, os próximos dias aí, muitas novidades. A gente espera que o Luiz Henrique chegue logo, treine logo, né? Se apresente logo ao Thiago Nunes e possa estar em grande forma, né? Vai estar já para a estreia do Botafogo na Libertadores, que é daqui a 20 dias, exatamente daqui a 20 dias. Beleza? Quero ouvir o seu comentário e qual é o seu grau aí anímico, né? Com as chegadas do Luiz Henrique e o Pablo ali que está compondo o elenco. Beleza? Tamo junto, aquele abraço, fogão sempre.